Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos explorar a relação da justiça e da psiquiatria. Será que se cruza? Podem complementar-se? Para conversar connosco temos o Dr. José Gameiro, psiquiatra doutorado em Psicologia e Saúde Mental, com vasta experiência na compreensão e comportamento humano e relações familiares, membro fundador da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Muito obrigada pela sua presença. Na sua opinião, como é que descreve a relação precisamente entre a psiquiatria e a justiça? Bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma dupla experiência a esse nível, porque por coincidência, enfim, não foi bem coincidência, acabei a minha carreira hospitalar no Hospital Miguel Bombarda como responsável pela enfermaria de inimputáveis. Pronto, acho que não é o caso aqui que a gente vai falar, mas portanto tive chegaremos. tive uma experiência de doentes inimputáveis, alguns tinham morto o pai, outros tinham morto também. Alguns estavam a fazer o curso de Direito, apesar de tudo, na Faculdade de Direito, porque não eram considerados já perigosos, com o tempo para autorizar. Portanto, tive uma experiência que foi muito interessante, foi os últimos 5 ou 6 anos da minha vida psiquiátrica no SNS, no hospital, e adorei estar nos inimputáveis, fiz muita peritagem, nós na altura fazíamos muitas peritagens psiquiátricas, não é? Mas depois disso fiz essa estadia. Portanto, isso é um ramo que não tem nada a ver com a família. Depois, como terapeuta familiar, tive várias ocasiões em que tive que fazer uma espécie de mediação familiar ou então, inclusivamente, idas a tribunal para testemunhar situações de conflito familiar. Pronto. Houve uma coisa que mudou há uns anos e que melhorou bastante. Hoje em dia os divórcios litigiosos baixaram muito. Eu julgo que estão entre os 10% e 20%, não sei agora a porcentagem de cor, porque a culpa acabou. E a culpa ter acabado, e já acabou há uns largos anos, não sei se 10 ou 15, à volta disso, a culpa era uma forma de provar que o divórcio se passava porque alguém se tinha portado mal. E, habitualmente, portar mal queria dizer ter arranjado outra pessoa. Muitas vezes era isso, outras vezes podia ser violência, mas enfim, a violência agora ainda é considerada é crime, portanto é outra situação, mas a culpa servia, sobretudo, para ter uma vantagem, muitas vezes financeira, no divórcio. E enquanto psiquiatra, essa diferença da culpa, como é que notou isso nas relações familiares e a influência, e como é que vê os tribunais com culpa e sem culpa? Achou grandes diferenças? Ou... Eu tive divórcios enquanto a culpa existiu. Eu tive divórcio em tribunal, tive testemunhas. Eu fui testemunha de uma das partes. Eu fiz duas coisas. Uma, que não passava ainda pela justiça. A justiça às vezes mandava-nos na terapia familiar um pedido de mediação para evitar o conflito, e aí podia ser eu ou outro colega qualquer que fazia. Às vezes funcionava, outras vezes não funcionava. E depois tive situações de doentes meus que me pediam para ir testemunhar em tribunal em divórcios litigiosos. Pronto. Estes divórcios litigiosos melhoraram bastante, mas não desapareceram com a questão da culpa, não é? Porque muitas vezes o que estava em causa eram pensões de alimentos para outra pessoa, não para os filhos, não é? Outra vez estava em causa a mediação da questão dos filhos, portanto, a guarda parental, não é? Portanto, a guarda parental. Mas havia muita moeda de troca. E isto passava-se, quanto mais grave, quanto mais dinheiro havia, pior era. Pior era. É o costume. Eu conheço isso como sempre. Sim, claro. E já portanto, lá vamos também essa questão da família. Se pagassem, a nova lei prevê uma coisa que o doutor conhece melhor que eu, com certeza, que é uma compensação por causa da mudança da carreira de alguém que fica a tomar mais conta dos filhos. Só que eu acho que é muito difícil. Eu já não tenho muita experiência disso, mas acho que é muito difícil de quantificar, e penso que os tribunais vêm aflitos para quantificar isso e para dizer, olha, a senhora que ficou com os filhos até aos 4 ou 5 anos vai ter que receber qualquer coisa por essa compensação de não ter progredido na carreira, não ter funcionado, etc. A lei prevê isso, como sabe, mas eu acho que não funciona. Ou funciona muito dificilmente, não é? Como é que acha que a psiquiatria poderia ajudar a justiça? Ou seja, as avaliações psiquiátricas, a forma como tudo se passa, as perícias? As perícias é uma forma, muitas vezes, de atrasar processos. É muitas vezes feito isso, não é? Quer dizer, as perícias e os processos de crime. Eu tive situações de casais que se divorciaram em que um deles punha um processo de crime por abuso sexual do outro em relação aos filhos, que era completamente falso. Completamente falso. Só que parava o processo, como o doutor sabe melhor que eu. E, portanto, enquanto o processo de crime não tivesse dirimido ou decidido, o processo da separação, que era esse o objetivo, o processo da separação, parava, não é? E, portanto, eram coisas de muito má fé. Depois tive outra situação, eu penso que os seus colegas estão melhores nisso, mas havia colegas seus que tinham muita culpa nisto, desculpa a expressão,
porque atiçavam as coisas muito. Então, quando havia dinheiro, eu não vou dizer os nomes, mas havia 2 peritos nisso, uma senhora e um senhor, que só faziam praticamente divórcios, tu deve saber quem é, já não existe nenhum deles, pá, com quem eu tive um deles, eu estava com um cliente meu no tribunal e ele queria impedir que eu falasse. E o juiz, porque havia sigilo profissional, e o juiz disse: mas, Chator, o cliente do professor José Gameiro está aqui, não, o sigilo profissional não existe aqui. Mas vai ter que pedir a ordem. Não tinha nada que pedir a ordem, não era falso. Não me queria deixar falar, bom, teve que o juiz mandar calá-lo. Portanto, havia situações. Hoje em dia, eu já não vivo isso, mas aquilo que eu ouço é que a formação dos juízes, para já, há muitos juízes que fazem, sobretudo, Tribunal de Família, não é? E, portanto, a formação é para a conciliação e não para puxar cada um para o seu lado. Isso é fundamental, porque há casais que às vezes estão de acordo e depois os advogados vão dizer não aceito esse acordo, que esse acordo é mau para si, ou pelos filhos, ou pelo dinheiro, ou seja o que for. Eu nunca me esqueço de uma em determinada altura, eu fui fazer uma mediação familiar ao Mónaco. Porquê? Porque tinha sido um casal, que havia uma pessoa portuguesa e outra estrangeira, que me tinha procurado uma situação de pré-divórcio, a situação evoluiu para o divórcio e para a separação, e havia muito dinheiro, muito dinheiro. E então, advogados em Paris, tinha sido ministro, advogados daqueles XPTO, e pediram: a gente confia em si, você venha cá falar connosco e tal. E eu disse: olha, eu vou, com uma condição, que é, se chegarmos a acordo, vocês dizem aos advogados: o acordo está aqui. E o acordo é cumprido. Pronto. Estive lá 2 dias, senti-me ridículo, porque eu cobrava 100 euros a hora e estava a discutir, não sei, 18 milhões ou 20 milhões, não sei o quê, mas era o meu preço, mais as viagens. Foi assim, era assim que eu fazia. E chegámos a um acordo. Passado um mês, telefona-me a dizer: isto está tudo rebentado. Porque os advogados disseram: isto é um péssimo acordo, cada um deles disse para o seu cliente: isto é um péssimo acordo, não sei o quê, vamos ver. Aquilo continuaram aquilo passava-se no Mónaco, portanto tinha uma legislação francesa, depois tinha outra de outro país que não vou dizer qual é, que era uma confusão jurídica. Passaram uns meses e depois se tornaram muito contentes a dizer que finalmente tinham chegado a acordo, que o acordo tinham chegado comigo, mas os advogados tinham tentado. Bom, mas isto é uma situação especial que envolve fortunas, não é? Portanto, hoje em dia, aquilo que eu ouço é, aliás, se vir as estatísticas, já há bocado falei nisso, o número de litigiosos baixou muito com a questão da culpa ter desaparecido e, portanto, acho que as coisas estão a correr melhor, o que não quer dizer que corram sempre bem, porque uma das coisas importantes, e eu acho que raramente acontece, mas não devia acontecer, não sei se situações muito especiais, é quando os pais decidem a guarda dos filhos de comum acordo e vão ter que ir registar essa guarda ao tribunal, tem que ter a sanção do tribunal, porque, como sabe melhor que eu, se for um divórcio sem filhos é conservatória, mas se houver filhos a guarda tem que ser decidida pelo tribunal, e o juiz se opõe àquele tipo de decisão. Pronto. E muitas vezes cria problemas por causa disso. Pronto. Haverá situações excepcionais em que faz sentido ele se opor. A guarda conjunta tem vários tipos de guarda conjunta. A guarda chamada guarda partilhada, ou seja, semana sim, ou seja, os dias que for, semana não, tem que obedecer, não é juridicamente, tem que obedecer a algumas condições, de modo a que as crianças tenham uma qualidade de vida parecida, ou seja, se manter as mesmas condições, no exato, fundo, se o pai vive na buraca, e não tenho nada contra a buraca, mas a mãe vive nas Olaias, e a escola é perto das Olaias, porque ela é que morava ao casal, a qualidade de vida das crianças vai piorar imenso quando estão com o pai, porque vão demorar 1 hora a chegar às Olaias e vai viver das Olaias. Isto é um exemplo, pronto. Portanto, tem que haver 2 ou 3 coisas fundamentais. Um bom entendimento entre o casal que se separou e o casal divorciado, que tem que colaborar bem, tem que ter boa colaboração e que os miúdos não tenham uma qualidade de vida muito diferente quando estão com um ou que estão com o outro. Então, desculpe, só aproveitando isto, eu tinha 2 questões. Uma era, então, a questão das semanas alternadas, uma semana com uma semana com outro, acha que não é o melhor quando há essa diferença ou acha que se pode minimizar de alguma forma? Quando há uma grande diferença, eu acho que não é melhor.
Eu acho que não é melhor. Acho que é melhor resolver isso um bocadinho à antiga, não é bem à antiga, à meia antiga, que é fins de semana alargados sim, fins de semana alargados não, e às vezes o pai ou a mãe, a meio da semana, pode ir jantar ou com os miúdos, pode ir buscar os miúdos à escola, jantar com eles e depois levá-los à mãe. Acho que é melhor. Se não houver boas condições, acho que é o melhor. O doutor há pouco falava das perícias e falávamos também de dinheiro, e aquilo que lhe perguntava, como diz, tem assistido. Como é que vê, e até do lado do espectador e de quem está a assistir a estes casos, como o caso do BES, em que temos Ricardo Salgado, que frequentemente se ouve falar, foi sendo sujeito ou querem que sejam feitas várias perícias. Como é que se entende que um clínico que o acompanha regularmente possa ter uma perícia, um relatório, dizendo que está totalmente dependente, que não reconhece, e ao mesmo tempo, na tal perícia independente do Instituto de Medicina Legal, se diga até que ele acaba por falsear e exagera sintomas. Foi mais complicado. Como é que isso justifica? Estamos a falar dos mesmos profissionais ou foi mais complicado da mesma área? O professor Joaquim Ferreira, que eu conheço muito bem, fez uma perícia, e aliás o médico do Ricardo Salgado, em determinada altura faz uma perícia chamada perícia de parte, que em Portugal não existe, não é reconhecida, funciona como testemunha, como o doutor sabe melhor que eu. Sim. Não há, como nos Estados Unidos há perícias de parte, aqui não há perícias de parte, a perícia é oficial. Faz uma perícia e diz-lhe, este senhor está com um déficit cognitivo já próximo do Alzheimer. A primeira perícia não dá logo Alzheimer, dá déficit cognitivo. Já está dependente, já não sabe bem. Eu próprio falei com ele e disse que ele já não sabe bem em que dia é que está, não percebe nada do que é que está a passar à volta dele, etc. Isto foi para aí há 2 anos ou 3. O tribunal recusa-se nessa altura, não sei quais tribunais, porque ele tem vários processos, recusa-se a pedir uma perícia formal. A perícia formal é pedir ao Instituto de Medicina Legal, como sabe, não é? Mas em determinada altura aceita fazer a perícia. E há 2 perícias. São feitas 2 perícias oficiais. A primeira não põe em causa o diagnóstico de Alzheimer. A segunda diz, e é isso que depois complica as coisas, a segunda, os meus colegas que assinam a segunda, que eu não sei quem são, não interessa, dizem que ele provavelmente forçou os sintomas. Se calhar, só para explicar a quem nos ouve, é que normalmente as perícias do Instituto Nacional de Medicina Legal são aquelas que o juiz considera a prova máxima. São as únicas. Sim, porque o resto... São as independentes. São os independentes, porque as outras são sempre um bocadinho desvalorizadas. Sim. Peço mas como é que se entende este mas é verdade, são tidas como não é? testemunhas. Eu fui fazer perícias de parte algumas vezes a tribunal e era considerado testemunha. E não é aceito na jurisdição. Mas neste caso temos 2 contradições entre as oficiais. Como é que isso se explica? Não são bem contradições completas, mas são uma parte das contradições. Que é, uma diz que sim senhora, a outra diz que ele poderá ter forçado os sintomas. Eu tenho muitas dúvidas, não estava lá para ver, mas tenho muitas dúvidas que um doente com Alzheimer consiga forçar sintomas. Mas pronto, é a minha experiência. E isso levanta a credibilidade, que estava há pouco a falar das perícias. Não percebi. Isso levanta a questão da credibilidade. Exatamente, que há pouco falava das perícias. Mas é como aos advogados. Em 2 advogados há 5 opiniões e nós é igual. Quer dizer, eu admito a boa fé de quem disse que ele estava a forçar os sintomas. Não estamos no domínio da subjetividade. Tudo isto é subjetivo, nada disto é objetivo. Quer dizer, há provas objetivas no caso da demência. Há ataques, há análise de líquor, que é um líquido que circula aqui por trás das nossas costas, no meio da coluna. Há uma série de exames psicológicos feitos por neuropsicólogos que avalia isso. Há uma série de coisas. Mas o diagnóstico é sobretudo clínico. Né? Depois é apoiado nestes exames auxiliares. Mas é sobretudo clínico. E quando um doente está com Alzheimer, as dúvidas não digo zero, mas são muito pequenas. Como é que se pode justificar isto, por exemplo? Esta tal, e tendo em conta que esta que fala, ou que falava da tal exagero de sintomas, já é posterior? São as duas, as oficiais são simultâneas, mais ou menos simultâneas. Posterior às apresentadas pelo arguido. Exatamente. Tenho que perguntar a quem as fez, não faço ideia. Posso-lhe fazer uma pergunta pegando nisso? Pode. Nós, advogados, temos aqui uma questão com as perícias do Instituto Nacional de Medicina Legal que achamos que muitas vezes não são, eu vou ser simpática, as mais corretas e adequadas à situação que temos perante nós. A questão que eu lhe coloco é, concorda com o valor que elas têm, considerando que muitas das vezes nós sabemos que há pessoas que fazem perícias quase ao quilo, ou seja, 10, 12 por um dia, que é uma coisa que eu não sei como é que é possível fazer. Eu também não. E que depois temos outros que fazem 2 ou 3. Nestas eu acredito. As outras tenho muitas dúvidas, porque aquilo é quase um taxímetro. Pois é, um taxímetro. Eu, quando fazia perícias, fazia no mínimo, além dos exames complementares que eu pedia, que não era eu que fazia, eu fazia no mínimo 3 entrevistas. Claro. Aquilo demorava tempo, bem evidente. Quanto é que acha que uma perícia
tem que demorar para ser correto, ou pelo menos mais próximo? Tem que ter, na minha opinião, quando eu a fazia, tinha que ter 3 entrevistas, separadas no tempo. Quando eram os hospitais a fazer, os hospitais agora já não fazem, os hospitais psiquiátricos, quem faz é o Instituto de Medicina Legal, onde há colegas, nomeadamente um que é um bocadinho mais novo que eu, o Fernando Vieira, que é um excelente psiquiatra. Fernando. Conhece-o? Conheço perfeitamente. É um excelente perito de medicina legal. Aliás, eu acho que ele é mais jurista do que médico. Estou a brincar, mas quer dizer, sabe tudo. Sabe tudo, ele conhece a lei de ponta a ponta. Isso é um facto. E com quem eu trabalhei no Hospital Miguel Bombarda, que tenho uma grande estima por ele e penso que ele por mim. Uma perícia feita por ele, acredito piamente, como se estivesse em Fátima. Eu não sou crente. Mas como é que a Justiça pode lidar? Ou seja, e o cidadão como é que confia? Quando tem processos, não é? Em que estas cidadão perícias confia são... na Justiça em geral, muitas vezes. Mas o que é que nós devíamos fazer então com as perícias do Instituto Nacional de Medicina Legal para que elas fossem diferentes? Eu acho que não sei, eu acho que não lhe sei responder a isso porque não conheço bem o mecanismo da interação depois funcional entre. Mas não deveria haver, por exemplo, uma exigência de uma duração mínima? Eu acho que sim. Do que há perícias que demoram 40 minutos. Não pode ser. Em situações muito complicadas. Não pode ser. Eu também acho que não. Não pode ser. Ou seja, para as pessoas acreditarem o que é que de facto era essencial. Tem que ser uma história completa clínica, tem que ser um exame psiquiátrico como deve ser. Tem que se esperar que venham os exames complementares, que demoram sempre algum tempo, e depois faz uma segunda entrevista, e depois faz uma terceira entrevista para escrever o relatório. Um relatório de uma perícia, não sei qual é o tamanho dos relatórios atuais, se calhar tem uma página A4. Se calhar tem uma página A4. Alguns sim. Eu fazia relatórios de 10, 15 páginas, quer dizer, depois anexava os complementares, etc., não é? E neste caso concreto do Alzheimer, do BES, entre aspas, o que é que acha que se deveria fazer para que as pessoas acreditassem nestas duas perícias? Deveria haver uma terceira? Se calhar é a única maneira. Ele já foi, num julgamento qualquer, já foi considerado... não é inimputável, mas é outra expressão que precisa de um cuidador. Não sei como é que se chama a expressão. Acompanhamento. Exato, acompanhamento. Mas, por exemplo, quando eu publiquei o primeiro artigo no Expresso, na minha crónica, sobre a primeira perícia do Joaquim Ferreira, o doutor não faz ideia dos clamores que se ouviram de pessoas a dizer muito jeito de ter Alzheimer agora e tal, coisas desse tipo, percebe? E a remissão para o final do processo, ou seja, quando de facto a Justiça avaliar o que tem que avaliar, nesse momento perceberem em que condições está a pessoa. É o Tribunal de Execução de Pena. Mas faz sentido, e aí melhor do que em qualquer altura do processo, se ficará a saber como ele está mesmo e em que condições sim, poderá provavelmente cumprir vai ter ou que não. fazer uma nova perícia nessa altura, porque ele cometeu atos não estava com Alzheimer, não é? O doutor é que sabe explicar isso. Agora tem um Alzheimer. Mas é condenado à mesma. A questão depois é o TEP decidir. É a execução, não é? O TEP, se calhar, pode pedir, se tiver dúvidas, pode pedir uma nova perícia. E aí poderá fazer sentido. Acha que o mediatismo do processo tem influência nestas coisas? Então não tem. Eu vivi isso na pele, não é? Quando escrevi a defender a perícia do Joaquim Ferreira, caíram-me em cima... Depois também não foi meiguinho na resposta. Não é? Caiu-me em cima a malta do costume, não é? Não vou dizer os mas nomes, isso é o doutor. Mas no próprio arguido e até nas vítimas, quando há esta parte mediática de um julgamento... Dizem que é falso. No arguido não... Mas que impactos é que causam na pessoa? A pessoa pode não ter noção já do que é que está a acontecer. Não é? Não faço ideia se ele tinha noção, se não. Mas na família causa seguramente. Eu não conheço... Aliás, estou à vontade, não conheço ninguém, nunca adivinhei no BES, não tenho nada a ver com o BES. Mas na família causa... o Proença de Carvalho Filho fartou-se de dizer que aquilo era assim, que não sei o quê, que não sei o que mais. Não é? Mas e depois, mediaticamente... É que podem provocar? Isto é um país em que o ódio, eu acho que o ódio está a aumentar. Estas pessoas poderosas e ricas, o ódio, uma parte das vezes, ainda é maior. Pronto. E, portanto, aquilo que eu senti... é que as pessoas achavam, tirando algumas, não todas, como é evidente, dá muito jeito agora de ter um diagnóstico deste, é bestial, não é? Ainda por cima. Sem saberem sequer que o julgamento ia continuar, e tinha que continuar, e que seria só no fim que se ia decidir o que é que ia fazer ao senhor. O senhor provavelmente vai ser condenado, com quase certeza, e depois, se calhar, vai para casa e vai cumprir prisão. Ele também não vai durar muitos anos, coitado, tem 80 e qualquer coisa, não é? Vai cumprir prisão domiciliária, não sei se lhe põe uma coisa à volta do tornozelo ou não, mas quer dizer, não vai para a prisão, está fora de questão, não é? Há um outro caso também mediático e bastante recente, que mistura também esta questão da psiquiatria e da decisão judicial, e que é o caso conhecido como Centro Ismaili,
Houve até uma repetição agora ordenada após recurso, e o Tribunal continua a não reconhecer a inimputabilidade, embora existam algumas indicações, mas o Tribunal decide por si, não dando crédito, vamos lhe dizer assim. O Tribunal não é obrigado. À perícia. Há muitos anos houve um caso, e esse eu vivi-o não diretamente de parte, mas porque a minha irmã, que era psiquiatra também, somos o único, a minha mãe dizia que devia ser maluca para ter 2 filhos psiquiatras, infelizmente já morreu, era mais velha que eu, estava envolvida nisso. Houve um caso, não sei se se lembram, de um tipo na praia, não sei de que, ali ao pé de Vieira, ao pé de São Pedro de Moel, naquela zona, que matou 5 ou 6 pessoas uma noite. Não me lembro agora do nome do caso. Pronto, e aquilo para nós de fora é um surto psicótico, mas podia não ser. O Tribunal pediu uma peritagem oficial e o professor Cortesão, na altura dirigia o Serviço de São Francisco Xavier de Psiquiatria, era um homem conhecido como psiquiatra reconhecido, etc., fez pro bono uma peritagem de parte com a equipe dele, onde a minha irmã estava, por isso é que eu conhecia bem o caso. E percebeu que o homem tinha tido que era psicótico, que era esquizofrénico, e portanto teve um surto psicótico, coisa que nós conhecemos bastante bem, em que num surto psicótico se pode matar sem nenhum sentimento de culpa, nenhum discernimento do que se é que está a fazer. E o Tribunal não ligou nenhuma, porque era uma peritagem de parte. E o homem esteve preso, apanhou 25 anos, não sei se teve os 25 anos preso ou não. Pois aqui também é uma peritagem. Essa do Centro Ismaelia não. Mas acaba por dizer também, reconhecendo agora que sofre de esquizofrenia e de outras perturbações de personalidade, mas que na altura do crime isso não terá sido válido para afastar o dolo e o discernimento. Perguntava-lhe, há pouco falava dos inimputáveis. Estas perícias e essa classificação, considera que hoje está mais facilitada? E há pouco falava do colega de Miguel Bombarda, que diz precisamente que a doença mental não é propriamente igual a ser inimputável, mas que na justiça isso às vezes acontece. Não, a decisão de inimputabilidade não é fácil, muitas vezes, não é fácil. Eu estou-me a lembrar deste caso, com este caso do que eu referi, que é aquilo que se chamava antigamente uma baforada delirante, que é um surto psicótico agudo. É muito difícil de provar. Quer dizer, a pessoa pode não ter uma esquizofrenia e ter, de repente, um surto psicótico agudo. Ou seja, é uma fase psicótica com alucinações, com ideias delirantes, com ideias de prescrição, com todos os matadores, desculpa a expressão, e matar. É muito difícil de provar, porque está-se a fazer uma peritagem muito tempo depois daquilo que aconteceu e não se observou o doente nessa altura. E, portanto, esses surtos psicóticos agudos normalmente não passam como inimputáveis. Não é? Agora, se há uma doença como uma esquizofrenia, com episódios, eu tenho um doente que acompanhei em privado e depois tentou matar o pai, neste momento está com uma pena de inimputabilidade, está internado numa instituição hospitalar, apanhou não sei quantos anos e eu conheci-o bem. Era um esquizofrénico, já com uma certa gravidade, que em determinada altura tenta com uma faca matar o pai. É completamente inimputável. Tinha uma esquizofrenia crónica já, não melhorava praticamente nada com a medicação, rapaz relativamente novo, e é claro, não é? Se há uma doença, é claro. Doença deste tipo, psicótica. Mas é fácil hoje confundir? Não percebi. É fácil hoje confundir qualquer sintoma mais grave de doença mental com a inimputabilidade? A questão é fácil porque tem que haver a concorrência no tempo entre a sintomatologia psicótica e o ato que é praticado, criminoso. E tem que haver outra coisa às vezes mais complicada, que é não haver discernimento, nem juízo crítico sobre o que está a fazer. Mas a pessoa pode recuperar, entretanto, algum espírito crítico e na altura não o ter na altura do ato. Eu conheci muitos que recuperaram, obviamente, E aí como é que se deveria fazer? Julgar a inimputabilidade no ato. O problema é determinar na altura. O problema é esse, não é? Há uma coisa que eu lhe queria perguntar até a propósito disto, que é algumas situações de impotência social, no sentido em que, por exemplo, uma mãe que vai à polícia e diz: parem o meu filho porque ele está completamente alterado, ele não está bom da cabeça. E o sistema não tem resposta. Outras são aquelas situações, não sei se ouviu falar de um monstro do Barreiro que atacava mulheres assim do nada. Também se tentou pará-lo e o sistema anda com algumas dificuldades. A questão que eu lhe coloco no fundo é, com a nova lei da saúde mental, que já não é nova, já tem algum tempo, tem que haver uma vontade de
ser medicado. Não obrigatoriamente. Ou seja, o que é que se passa habitualmente? Há uma queixa na polícia, porque há desmandos de conduta, porque há esse tipo de coisas que o doutor falou. A polícia é chamada e leva o doente, enfim, a pessoa ao hospital, à urgência do hospital. Portanto, na urgência do hospital, o colega meu psiquiatra ou colega psiquiatra que está de serviço é que vai determinar se há internamento compulsivo ou não. Portanto, e há uma experiência, eu posso estar a ser injusto, os meus colegas, desculpa a expressão, cortam-se um bocado de o fazer. E muitas vezes medicam o doente, depois não se sabe se a medicação é tomada ou não, medicam o doente e deixam-no ir embora. Se ele é internado compulsivamente, depois há um número de dias que eu penso que neste momento, se continuasse assim, que não tenho a certeza, em que 2 colegas têm que confirmar a compulsão do internamento, a compulsividade. Muitas vezes o que se tenta fazer é com a medicação, hoje em dia temos medicações injetáveis que são relativamente poderosas, que acalmam as pessoas relativamente rapidamente, já não há coitos de força, já não há essas coisas assim, e portanto funcionam quimicamente, convence o doente a passar a voluntário, ou seja, deixa de ser compulsivo e passa a ser voluntário, não é? E fica internado o tempo que achar necessário. Muitos relapsos ou muitas caídas destes doentes têm a ver com a perda da ligação à medicação, ou seja, é preciso ter a garantia que alguém lhes dá a medicação. Como é que se faz isso, doutor? Ou tem alguém da família. Não se faz porque a saúde mental, agora felizmente está a começar a ficar melhor. A saúde mental sempre foi uma desgraça em Portugal. Sempre foi uma desgraça em Portugal. A saúde mental, estes doentes psicóticos têm que ter uma garantia que de 3 em 3 semanas, normalmente, há injetáveis antipsicóticos que funcionam depot, ou seja, depot são de libertação lenta e que duram mais ou menos 15 dias, 3 semanas, depende dos injetáveis que são. O que é que tem que ter a garantia? Que alguém vai dar a injeção e que eles aceitam a injeção. Isso faz com equipes domiciliárias, que só agora começam com o PRR, veja lá bem, com 80 milhões de euros, penso que era o PRR para a saúde mental, que é muito pouco dinheiro, não é? Para nós é muito, mas para o Estado é pouco. Porque aquilo não... A psiquiatria é barata. A psiquiatria são pessoas, não tem máquinas, praticamente não tem nada, não tem exames, não tem... Portanto, passaram aí já equipes aqui, o atual diretor de saúde mental, que lutou contra a falta de verbas durante muitos anos, e o anterior também, que era meu colega de curso e que morreu, agora finalmente tem verbas. Para ter uma equipe domiciliária que é feita normalmente de uma assistente social e uma enfermeira, não é preciso médico para nada, que vai garantir à casa das pessoas que a medicação é tomada. Isto diminui drasticamente os riscos de caída. E as caídas nas psicoses são perigosíssimas, porque o doente deixa de tomar a medicação e passado 15 dias, 3 semanas está a fazer disparates. Mas acha que a sociedade se pode considerar segura relativamente a esses doentes neste momento? Não, completamente segura nunca será. Completamente segura nunca será. Agora, está mais, eu acho que teoricamente, pelo menos não tenho dados, está mais segura neste momento, sobretudo em algumas zonas do país. Mas acha que, por exemplo, esse apoio domiciliário, o professor acha que era suficiente, se fosse efetivo? Não, depois há as consultas. E como é que se obriga essas pessoas a ir às consultas? Vai-se buscá-las. E normalmente quando há boa relação com os doentes, eles vêm. Quer dizer, não é preciso fazer uma consulta todos os meses, basta fazer uma consulta de 3 em 3 meses, para ver a medicação, ver o que faz a enfermeira explica o que é que está a acontecer. Agora, é preciso garantir que a medicação é dada. E isso tem que ser muitas vezes feito domiciliariamente, porque eles não vão ao hospital ou ao centro de saúde, ou seja, onde for receber a medicação. O que é que se pode fazer a uma mãe que está desesperada com um filho com medo que ele mate alguém? O que é que se deveria fazer agora, quer da perspectiva do eventual agressor, quer da perspectiva da própria mãe? Tem que se fazer uma ida a uma consulta de psiquiatria, que pode ser na urgência ou não ser na urgência. Se houve um ato, como eu disse há pouco, se houve um ato grave, o compulsivo pode-se pôr, mas se não houve ato nenhum, é medicado e é injetado nessas tais injeções de depot, e depois tem que se garantir que ou a mãe consegue levá-lo ou alguém vai buscá-lo para continuar a fazer. Porque estes doentes medicados não te posso dizer que ponham um risco zero, mas têm risco próximo do zero. Muito próximo do zero. O problema destes doentes é a falta de medicação. Mas pelo aquilo que o doutor descreve, será sempre uma iniciativa particular. Ou seja, onde é que o Estado pode entrar aqui? Se houver se um tipo desatar a partir coisas na rua e a dizer que foi o Alá ou Deus que o mandou fazer isso, não é? Ele é levado para a polícia ao hospital. Pronto. É obrigatoriamente levado ao hospital. Ao hospital, à psiquiatria. Mesmo por vezes à urgência geral, depois a seguir é visto pelo psiquiatra. Como eu volto a dizer, pode ser internado compulsivamente ou não ser. Se não for internado compulsivamente e for injetado,
nós temos alguma garantia que durante 2 semanas as coisas não vão acontecer. Mas se não chegar a esse contacto com as autoridades e de facto houver essa pessoa que tem o familiar Se não houver contacto com as autoridades é muito difícil, porque se a mãe do doente telefonar para o Ministério Público a dizer que o que está a acontecer, o que o Ministério Público faz é mandar lá a polícia. Acho que é isso. Em princípio é isso que faz. O que nós assistimos enquanto advogados é que muitas vezes a própria polícia diz: eu não posso fazer nada, tenho que queixar-se ao Ministério Público, e o Ministério... Mas isto vai acontecendo por vezes. Mas não devia acontecer. Também concordo. Também concordo em absoluto. Devia ser obrigada, um doente que fez claramente desmandos de conduta, que partiu a casa, que pagou alguém, que fez o que aconteceu, tem que ir ao hospital. A polícia tem que levar ao hospital. Só que Deus não está para isso. E que dificuldades é que existe? Há pouco dizia que nem sempre se passa à fase do internamento compulsivo. Mas por uma questão de meios ou por uma questão de falta de sensibilidade para o melhor caminho? Acham que não se justifica o internamento compulsivo. Acham que não se justifica. É só isso. E porque dá chatice, desculpa, agora é bom à parte meu. Porque, como diz, implica a tal reavaliação, os 5 dias, os relatórios. Isto, aquilo, e o próprio polícia também tem que pegar e levar. Isso, às vezes olham para o lado. E ele perguntar, cada vez mais ouvimos também filhos que matam pais, a forma como tratam do hospital. A forma como tratam até os corpos depois da morte, os esquartejados. Há descrições e crimes cada vez mais violentos, até mesmo nos abusos de pais, de avós, em relação a crianças da própria família e do núcleo familiar. O que é que está a mudar nas mentes das famílias? Eu acho que sempre houve essas coisas, não é? Quer dizer, a questão dos abusos provavelmente se conhecem-se mais agora do que se conheciam antes, mas sempre houve. E a violência também sempre houve, como agora? A violência também tem. Eu não sou sociólogo, mas eu costumo dizer que tanto há violência no bairro de Lata, não sei de quê, como há ao pé da minha casa na Quinta da Marinha. Abuso infantil, eu conheço casos, abuso e violência familiar, marital, quer dizer, sempre, em todas, é uma coisa que atravessa as classes sociais todas, só que a repercussão é diferente consoante as classes sociais, como é evidente, porque nas classes sociais mais altas é encapotado e é fechado, não é? Surtos, episódios de esquartejamento, etc., sempre houve. São raros, não são frequentes. Tivemos agora aquela situação em que uma filha foi bastante mediática, esfaqueou a cara do pai. Sim. Normalmente são coisas psicóticas, não obrigatoriamente psicóticas. Tem que se ver se é psicótica ou não. Pode ser só apenas violência, não digo simples, porque não há violências simples, mas violência sem nenhum episódio psiquiátrico por trás. Agora, que há ódio e há isso existe, como é evidente. Que a sociedade atual está com mais ódio, não tenho grandes dúvidas. Se isso tem repercussão nos crimes, não sei. Não terá tanta como se... Não sei, eu não conheço o Razi. O Razi, sim. O Razi, vocês da Justiça falam muito do Razi e aparentemente não houve aumento de crimes. Acho que não houve, para não. Muito... Eu acho que aí também, mas não falou no aumento do ódio. Porquê é que acha que houve esse aumento do ódio? Foi a pandemia? Foi outra coisa qualquer? Eu não sei, mas eu noto isso no trânsito, por exemplo. As pessoas eu tenho passado por situações, não são muitas, mas situações de alto risco, de tipos que se metem à minha frente. Outro dia eu ia na autoestrada, na segunda faixa a ultrapassar, e houve um gajo que se meteu entre o raio da separação das faixas e eu. Este gajo é maluco. Isto é só uma intolerância ou de facto a saúde mental? Há mais intolerância, as pessoas não andam muito satisfeitas, não andam muito contentes, mas isto é uma visão completamente impressionista. É aquilo e que efeito é que isso tem na mente depois? Eu leio pouco comentários, mas eu escrevi uma crónica sobre isso há pouco tempo, que ainda não saiu. E fui ver comentários nos jornais online, artigos. É uma coisa horrível. Pá. Insultos, palavrões, pá. Nem sei depois como é que a edição me deixa que aquilo passe. Quer dizer, dizem coisas horrorosas, falsas sobre alguém, ou sobre um artigo sobre alguém. Era um artigo, não interessa agora o que é, um artigo ou dois que eu fui ver. O Expresso é um bocadinho melhor, o Observador então é uma desgraça. Não é? O Correio da Manhã não sei, não assino, mas quer dizer, os comentários mostram o ódio que há, latente. Não sei se há pessoas profissionais que fazem aquilo, profissionais que é no sentido de alimentarem o ódio, que eu depois também noto socialmente.
Mas que consequências é que isso tem? Ou seja, uma coisa é falarmos da boca para fora ou escrever atrás de um teclado em que não há, ninguém nos vê, não é? Sim. E se calhar há essa cobardia associada e facilmente se escreve. Muito também se tem dito isso. Outra coisa é o que é que isso vai moldando na nossa mente e na forma saudável ou não de termos uma mente preparada para desafios. Eu costumo dizer para... uma coisa que é um bocadinho chocante, que é, eu aprendi, pela minha profissão, a simpatizar com as pessoas, sobretudo a empatizar com as pessoas. E isso aprendi à custa da minha profissão. Quer dizer, eu não consegui nunca tratar um doente, mesmo aqueles que eu não gostava à partida, sem conseguir empatizar com ele. E aprendi, aliás, com um mestre que tive, que já morreu, o João dos Santos, que era um psiquiatra notável. Ele dizia-nos, quando você não conseguir simpatizar com uma pessoa, fale com a infância, porque com a criança a gente simpatiza sempre. E é um remédio que funcionou toda a vida muito bem. Agora, se eu olhar, eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho chocante. Eu moro em Cascais, eu vou ao shopping e olho para aquelas pessoas, e eu não estou a ser elitista, se calhar estou. Olho para muitas daquelas pessoas e acho que têm um ar de javardos, que é uma coisa horrível. Isto é um elitismo horrível que eu estou a dizer, mas é o que eu sinto e não sentia. Pode dizer assim, estás a ficar velho, e como velho que estás a achar que toda a gente é javarda. Eu ontem fui ao mercado de Cascais com a minha mulher, onde vamos, às vezes, ao fim de semana para a café e comprar umas coisas. Estava numa mesa com 2 cadeiras e ela foi buscar os cafés simpaticamente e eu fiquei sentado. Há uma rapariga que me tira a cadeira sem me dizer nada. Nunca me tinha acontecido. Isto não vale nada. E eu disse, olha, a cadeira precisa porque a minha vem aí. A minha mulher veio e depois eu reparei que havia outra cadeira, uma terceira cadeira que eu não tinha reparado. E disse-lhe, olha, a próxima vez que tirar a cadeira, peça para tirar, antes de tirar. É assim que se faz. Ficou a olhar para mim como que diz, este zombi, de onde é que este gajo apareceu? Estes velhos que é a cultura do egoísmo. Não, já ou, ninguém ou de deixa não passar, olhar para o outro já sequer. ninguém deixa passar as pessoas à frente, já ninguém... Isto é uma coisa de velhos. Mas acha que é um problema de falta de empatia e de individualismo exagerado? Eu acho que é um individualismo terrível. Acho que o trânsito sempre foi uma coisa conflitual e... Está cada vez pior, é verdade. Está cada vez pior. Cada vez vê mais as pessoas e aqui homens e mulheres a fazerem isto. Isto não tem televisão. Tem paciência. Cada vez há mais agressividade. O gajo que me passou entre o rail e mim, a seguir travou à minha frente. Ia provocando um acidente. Como é que isso se reflete na dinâmica familiar? Nas famílias e nos divórcios? Eu acho que a família é outro baralho. Quer dizer, há muita tensão nas famílias. Também Aliás, há menos tolerância. Eu vivi disso. Eu costumo dizer, eu só conheço as famílias que correram mal, as outras só minhas amigos. E, portanto, não Mas sei a se há... intolerância é o ponto-chave? Eu acho que sempre houve fases da vida familiar em que houve intolerância. Houve uma... Agora estabilizou, mas houve um grande aumento de divórcios, de separações. Agora está estável, por acaso. Isso provocou que houve mais tensões nas separações e depois na guarda dos filhos e os novos casamentos ou acasalamentos. Quer dizer, eu assisti várias vezes a que a guarda dos filhos corria muito bem até aparecer uma senhora nova ou um senhor novo. E aí a coisa desmoronava, não é? Porque ninguém aceitava. As pessoas tinham um bocado... É engraçado. Mas como é que se desmoronava? Quando diz desmoronava... Começavam a chatear. O quê? Olha, este fim de semana o filho ou o teu filho não pode ir para ti porque está doente. Desculpas deste tipo. Começavam a criar problemas. E como é que isso era Já estava ao fim de semana montado com a nova mulher ou com o novo marido e já estava montado e a outra pessoa, o ex, dizia, olha, desculpa, mas tens que ficar com os filhos este fim de semana porque eu não posso, tenho que fazer não sei o quê. E isso é usar as crianças para continuar uma agressão entre o... Obviamente. Às vezes as coisas corriam muito bem enquanto não houvesse novos parceiros. Quando haviam novos parceiros, as coisas desmoronavam. A mediação familiar que há pouco chegou a falar faz hoje mais do que se as pessoas quiserem fazê-la, funciona. O problema é que às vezes as pessoas são mandadas para o tribunal para fazer e não a querem fazer. E porquê é que acha que não querem? Porque querem entrar em litígio. Querem mesmo conflito. Querem conflito, querem vingar-se, querem chatear a outra pessoa. E quais são as razões que levam a essas vinganças? É o quê? Não aceitar uma traição, um divórcio, adultério, entre aspas? Às vezes nem há traição. A ideia é que a maior parte das separações são por traição não é verdadeira.
É insatisfação, por e simples. Quer dizer, a maior causa de divórcio é um processo prolongado, isso está bastante estudado, eu argumentei tese até nesse sentido, mas está estudado noutros países também. É a crítica sistemática ao outro durante um casamento ou uma relação conjugal, não é? E há uma altura em que as pessoas não aceitam mais isso e começam a pensar no divórcio. Entre o pensar no divórcio e a separação, e a separação decorre muito tempo. Não é a pessoa não acorda e diz, vou-me separar. Nem mesmo que se apaixone por alguém, vai demorar algum tempo. Se tiver filhos, o tempo ainda aumenta mais. Não é? Agora, é engraçado, não é ter uma palavra, mas é curioso, porque nós, tendo tantos divórcios, somos o país, os países da Europa, não somos com mais, mas com quase mais divórcios, mais separações, nós continuamos a fazer um luto do casamento. É como se continuássemos a achar que casamos para o resto da vida. Quando as estatísticas mostram que não é Mas verdade. acho que as pessoas ainda pensam isso. Ainda pensam. Sério? Mesmo aquelas que querem separar, eu volto a dizer aquilo que disse há bocado, eu só vejo aquelas que vêm a falar comigo que estão a sofrer, as outras não sei. Mas muitas daquelas que se querem separar e que acharam que se iam separar, fazem um luto, não é o mesmo luto da pessoa que é abandonada, como é evidente que é pior, não é? Mas fazem um certo luto do casamento, porque eu costumo brincar, a minha mulher diz que eu tenho um humor negro, quando vamos a casamentos, chega uma idade em que vai a muitos casamentos, eu volto-me para ela assim, 10 a 15 anos, isto acabou. És um cínico, não sei como é. É estatística. E se olharmos para as crianças que resultam de muitos desses casamentos, quando chega a hora de, ou porque há uma questão de violência doméstica, ou porque há o tal divórcio e é preciso regular, serem ouvidas apenas pelo juiz, isso é uma questão faria importante. diferença estar Isso é ou uma não questão importante, outra pessoa, ou seja, um profissional falar. da psicologia? Em alguns casos, e eu não percebo bem porquê, talvez o doutor possa explicar. Eu tive agora, tinha uma situação que não é clínica, é de amizade, em que aconteceu uma separação, que é uma separação não é provavelmente amigável, porque as separações não são amigáveis, no sentido de um deles quer separar, o outro não quer, mas não há grandes tensões, e chegaram a acordo sob a guarda das crianças, que têm aí 12 e 7 ou 12 e 8. E ficaram um bocado espantados quando o juiz quis ouvir as crianças. E eu também fiquei. Não sei se isso é a prática comum neste momento. Mas ficou espantado porquê, doutor? Porque havendo acordo, achou estranho? Porque havendo acordo dos pais e não havendo nenhuma queixa, não havendo nenhuma evidência de que haja maus tratos, ou seja o que for, porque é que não são os filhos que decidem a separação dos pais? E não é importante ouvir a palavra dos menores, porque vivem também no mesmo ambiente familiar? Está bem, mas ou vão deixar para de quê? viver? Qual é o objetivo? Eu posso estar enganado, mas não vejo o objetivo. Porque naquilo que vem a seguir, que é para casa de quem é que vão? eles vão dizer que não. Eu não sei que haja. Mas não, eu creio que o Tribunal não falará sobre a separação, mas sobre o pós-separação, como é que vai ser o relacionamento com os pais. Acho que é por aí que o Tribunal quererá ir e quererá ouvir as crianças. Porque a tendência que existe neste momento, e eu espero que cada vez seja maior, é que apareça alguém que defende o tal superior interesse da criança, que é aquele chavão que estamos sempre a ouvir e que depois ninguém sabe muito bem o que é. E que apareça alguém imparcial, que é dos pais, qualquer um deles, e que possas ter a posição de defesa só desse interesse. Okay. É este o caminho que se quer seguir agora, com alguma dificuldade. Sendo que também se pretende que um psicólogo ou um psiquiatra esteja presente para interpretar o que está a ser dito, porque muitas vezes as crianças são instruídas, nós sabemos perfeitamente. Completamente. E essa é a maior dificuldade. E era isto que eu também lhe queria perguntar, é como é que um advogado, por exemplo, ou um juiz, ou um procurador, quem quer que seja que está ali, como é que nós podemos saber se a criança está a dizer aquilo que quer ou o que lhe disseram que quer? Qual era o conselho que nos daria a todos? Não, a primeira regra é que não pode estar nenhum dos pais presentes, mas essa é óbvia. Essa é óbvia. É evidente, não é? Depois tem que haver algum treino de perguntar de várias formas a mesma coisa às crianças, não é? Eu não sei, não lhe sei dizer mais que isto, percebe? Não tenho experiência. Mas acha que era importante ter um psicólogo ou um psiquiatra? Sim, um psiquiatra infantil. Eu não tenho experiência nenhuma de psiquiatria infantil, tenho só experiência familiar. Portanto, não sei responder concretamente a essa pergunta. O que me fez confusão neste caso, porque eu não sabia que isso estava a acontecer, é que havendo acordo entre o pai e a mãe sobre as crianças, que as crianças fossem ouvidas, eu perguntava-me para quê?
Tem a ver com essa ideia de saber o que é que elas querem realmente e tentar perceber o que é que elas acham de tudo aquilo e se concordam com o que está a ser acordado. Mas é um acordo, não é um acordo vinculativo, ou seja, o juiz tem a sua margem para tomar a decisão. Mas se uma criança de 7 anos disser ao juiz ou quem tiver a falar com ela, eu cá não quero ficar com o meu pai, não quero ficar com a minha mãe metade do tempo, quero só ficar 2 dias, o que é que se faz? Teoricamente, Com 7 anos. Teoricamente o juiz vai ouvir, mas não vai atender para dizer que não se quer a guarda ajudará a formar a convicção. Ajudará a formar a convicção e o relacionamento. Porque aí depois também temos um problema, e é isso que também, na minha opinião, também é preocupante, e também queria muito ouvir a sua opinião do que houve dos problemas que existem entre os pais, juntando os problemas que existem entre os pais. Depois há várias entidades que fazem avaliações psicológicas que também causam grande atrito e grande ruído. E depois ainda temos o tribunal para decidir. Sim, o que é que acha disto tudo? O que é que deve valer mais, não é? Sim, o que é que deve valer mais? O que é que devia pesar mais? As avaliações psicológicas, eu vou dizer uma coisa que é uma barbaridade, eu acho que a maior parte dos casos só servem para entravar e para atrasar processos. Não é? Mas uma justiça sem esses pareceres psicológicos era uma justiça o mais humana? Se houver eu volto a dizer, se houver acordo dos pais, aliás, esses pareceres psicológicos normalmente aparecem quando não há acordo dos pais, não é? Às vezes são feitas crianças e aos pais, não é só... O processo dura... E normalmente, para a coisa ser bem feita, perdoa uma expressão, teria que ser assim. Eu acho que tem que haver uma avaliação dos pais e das crianças. Senão não conseguimos. Para termos o quadro completo, mas uma avaliação imparcial, não é daquelas de 20 minutos, 15 minutos. É uma coisa que seja feita convenientemente. É muito importante ouvir, em termos psicológicos e psiquiátricos, todas as pessoas envolvidas. Familiar. Mas entre a guarda provisória e a guarda definitiva, depois desses exames todos, podem correr 2, 3 anos. Infelizmente. E aí é que está o problema. Daí a importância... Como sabe, a guarda provisória é imediata, tem que haver imediatamente. Aliás, eu tenho guardas provisórias que demoram meses, anos, a serem determinadas, que é algo que não se percebe. Porque depois os tribunais andam muito... Ou não têm assessores, ou não têm tempo... Porque neste momento um dos grandes problemas da família, daí eu a defender que os tribunais de família têm que ser a principal intervenção agora, porque é o que vai determinar a nossa sociedade futura, têm que ter tempos mais rápidos de resposta, principalmente quando há situações de alienação de um dos pais que está à espera da tal regulação provisória para poder voltar a ver os filhos, que acontece muitas vezes. Podem ficar sem ver os filhos durante um ano. E este é um problema real. E aí é que eu gostava de saber como é que os tribunais deveriam, para além da rapidez na resposta, deveriam lidar com estes conflitos que surgem, alegações de falsa violência doméstica que estão a acontecer. De abuso sexual. De abusos sexuais que também acontecem, que não são reais. Como é que acha que o tribunal se deveria adaptar melhor a isto? É a mediação o caminho? É os tribunais terem outra forma de gerir? Um dos caminhos é a mediação, se o casal aceitar a mediação, porque não é obrigado a aceitar. Claro. Eu tive situações lá na terapia familiar em que os casais iam lá obrigados e depois chegavam à sala e diziam, já não quero fazer mediação nenhuma. Do ponto de vista ético, eu não posso obrigar ninguém a fazer uma mediação, como é evidente. Então vão-se embora, vão a vida. Agora, a formação dos juízes e dos procuradores é muito importante. Eu não sei como é que é. Eu ao princípio do centro do SES, fui várias sessões ao SES. Não sei como é que isso está neste momento em relação ao SES. Ainda existe, mas é uma das coisas que eu também acho. A formação do SES, enfim, a formação dos magistrados é fundamental, porque isto não é matemática, quer dizer, se a justiça em si já está longe da matemática, neste caso do direito de família ainda é mais complicado, porque as convicções... Nós temos nós, enquanto terapeutas, aprendemos a ser neutros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tentar separar aquilo que é os meus sentimentos face a uma situação daquilo que é a situação que está à minha frente. E não é fácil. Ao fim de uns anos a gente consegue, porque a neutralidade é que me vai permitir, eventualmente, ter uma equidistância, por exemplo, nos casais, que eu trabalhei muito com casais. Vocês, quando eu digo vocês, é pessoas da justiça, a neutralidade também é muito importante. Porque, por exemplo, eu se calhar vou ser injusto. Uma juíza que acha que uma criança de 5 ou 6 meses não pode ficar uma parte do tempo com o pai, e como sabe, acontece isso. Os vieses. Os vieses, exatamente. E eu digo, mas porquê? Se não tiver a ser amamentada, eu fui casado 2 vezes com médicas. Tenho 2 filhos. Uma filha com 49 anos, de uma primeira mulher que é médica, e um filho com 27 anos, de uma atual mulher que é médica. Eu toda a vida estávamos todos de urgência, nós desfazámos as urgências, e mal acabou a amamentação, na altura era 3 meses na primeira mulher, na segunda talvez tinha sido 4, porque aumentou o tempo de coisa,
elas iam para a urgência e eu dava o biberon e aguentava a noite. E não havia problema nenhum. Quer dizer, Mas isso é uma questão de mentalidade social ou porque não se também mudam, é social. Também não é se mudam social. as mentalidades Mas só também, com uma mas formação também nova? há senhoras juízas que acham que os homens não têm direito aos filhos quando são pequeninos, que é coisa das mulheres, é uma coisa de mulheres. E acha que, desculpe, pegando nisso, há um caso muito conhecido em Portugal, há vários casos, em que há juízes, homens e mulheres, que querem à força impor aos pais um determinado regime. O que é que acha disto? Ou seja, há uns que têm que haver alternado, há outros que têm que ser de outra forma. Eu sei que há, é isso que eu há bocado estava a dizer, que não faz sentido para mim, com os pais que estão de acordo sobre o regime, que a juíza ou que o juiz vá alterar o regime de outra forma qualquer. Não faz sentido, quer dizer, a não ser que haja uma razão qualquer que ela descubra que o pai ou a mãe batem mais nos filhos ou qualquer coisa, enfim, não interessa agora o que é, mas, quer dizer, a principal coisa, quando há um divórcio, uma separação, e é o mais importante para os miúdos, é preciso não esquecer isso. O mais importante para os miúdos são duas coisas. Primeiro, terem a garantia que os pais se separaram, mas continuam a gostar deles. Toda a gente sobrevive à separação. Eu próprio fui filho de pais separados quando eu tinha 8 anos. Ninguém se separava nessa altura. E não sobrevivi mal, estou aqui bastante razoável. Era eu e o meu amigo Eduardo Barroso, éramos os únicos que estávamos na escola ao mesmo tempo. E quando eu lá cheguei, ele disse: finalmente somos dois. Também tinha o mesmo problema que Mas ninguém. mostrar esse amor sem qualquer tipo de conflito e de agressão à frente da criança, Não, mesmo que o pai e mãe... já se houver discussões, não convém que sejam à frente dos filhos, mas o amor, a ideia de, sobretudo a partir até aos 8, 9 anos, não sei exatamente dizer quantos, o divórcio, a separação dos pais para uma criança não é uma coisa configurável em termos imaginativos, a não ser quando acontece. Quando acontece é que eles percebem que os pais se vão separar. Porque a conversa que os pais têm normalmente com os filhos, e devem tê-la em conjunto, eles só sentem a separação quando passam a ter duas casas. Esta é a primeira condição. É terem a garantia, e vão ter a garantia nos primeiros meses depois da separação, que os pais continuam a gostar deles e continuam a estar com eles e continuam a fazer tudo com eles. A segunda garantia que eles precisam de ter é que a relação entre os pais acerca deles corre bem. Coisa que nem sempre acontece. Não é? Se correr bem, os filhos transformam-se numa espécie de diplomatas. Raramente, e sobretudo naqueles pais que fazem muitas perguntas, então o teu pai esteve lá com uma senhora, como é que era a senhora? E foste para o colo da senhora, eles normalmente odeiam este tipo, os miúdos odeiam este tipo de perguntas, fogem delas com o viol da cruz e não respondem. De preferência não respondem. Às vezes são pressionados e têm que responder, não é? Mas não fazem atrás e leva, a não ser em alguns casos especiais em que são pressionados e fazem. Não fazem. O que se passa num lado é o que passa num lado, o que passa num lado, o que passa no outro. São muito mais sapientes que os adultos. Porque eles querem a paz e sossego. É isso que eles querem. Mesmo que passem a vida a mudar de casa. Não há problema. Mas acha que a residência alternada, pegando no que está a dizer, se é houver uma solução ideal? Não é ideal se não houver condições. Com as condições que eu disse, logo no início. Que eu disse logo no início, eu acho que funciona bem, porque... E será o ideal? Para permitir uma convivência com os dois? Pode não ser a regra esquadro, pode não ser 8 dias, pode ser 6... Sim, mas tendencialmente não se será cortar a relação. Não, e sobretudo ter plasticidade, ou seja, há casais que se separam, não têm que ficar amigos. Alguns ficam amigos, e até depois ficam amigos dos novos cônjuges, e aquilo é um bocado... Nós, na nossa cultura, a separação em Portugal não é fácil. Não há uma cultura como a gente vê nos filmes americanos, que vai tudo passar o Natal juntos e tal. Isso cá em Portugal, não. As pessoas são muito... separam-se mal, habitualmente. Mesmo que não haja conflitos, não querem cá confusões. Mas estava eu a dizer que tem que ter plasticidade porque a mãe tem uma viagem de trabalho, mas é a semana da mãe. Tem que haver plasticidade para o pai poder ficar aqueles 2 ou 3 dias e vice-versa. E alguns casais conseguem isso. Eu conheço casais que conseguiram isso. Outros não conseguem. Queria já, na nossa... E lá está, é uma mudança cultural também de mente mas não e de aceitação muito, do outro. Mas não é? aconteceu. Volto a dizer, eu só vejo o corpo mal. A patologia, não é? Exato. Só vê a patologia. Mas com tantos anos de divórcio que nós temos alto, nós temos muitos anos de divórcio, aquele pico assim ao 25 de abril, mas isso tem a ver com a lei, não é? Mas depois a seguir foi a subir, agora estabilizou, como eu disse há bocado. A cultura de divórcio não mudou um bocado, não havendo litigioso, muito menos litigiosos.
mas os casais divorciados, separados, ainda, quer dizer, funcionam, são bem educados, mas então se aparece uma nova menina, uma figura nova, como dizia há pouco. menino, Já na nossa reta final, olhávamos só para também um outro lado importante, que é o do cumprimento de uma pena de prisão. Reabilita mais, tal como a conhecemos, ou agrava mais comportamentos? Olha, eu não tenho experiência, felizmente, de prisões. Mas a minha atual mulher, foi médica do Hospital Prisional de Caxias durante muitos anos. Agora está reformada. Dirigiu o serviço de patologia clínica lá durante muitos anos. Portanto, o que eu sei do Hospital Prisional é através dela. E depois um bocadinho também das prisões, porque ela depois visitava o país inteiro e tal. Eu não sei se todas não reabilitam, mas uma grande parte não reabilita coisa nenhuma. Não reabilita coisa nenhuma. Quer dizer, não por falta de quadros psicossociais, por falta de condições, por falta de instalações. A gente ouve falar da penitenciária na televisão, volta e meia, e vê aquilo que lá se passa. Eu estive no EPL há pouco tempo e ainda é um bocadinho Shawshank Redemption. Exatamente. Haverá algumas que sim, que se calhar reabilitam mesmo. Não é? E que impacto é que isso pode ter no arguido que vai para lá cumprir uma pena de 6 anos, 7 anos, 10 anos, naquelas condições? Eu não sei estatísticas das reincidências. Mas mentalmente, ou seja, na formação da pessoa. A pessoa tem que estar... eu estou a falar de corpo, não tenho experiência nenhuma prática disso. Não é? A pessoa tem que estar apoiada, tem que estar ocupada, que é uma coisa importante. Eu acho que não é obrigatório que eles trabalhem. Não é obrigatório, mas eu acho que deviam ter uma ocupação. Teoricamente deviam ter aquilo que se chama uma ergoterapia, que é uma terapia ocupacional, mas eu penso que às vezes não existe terapia ocupacional nenhuma. E tem que ter uma forma de trabalhar com alguém que não tem que ser obrigatoriamente psicólogo, pode ser um técnico psicossocial, não tem que ser uma psicoterapia, nem há meios para isso, mas que trabalhe um pouco aquilo que aconteceu na sua vida, que sentido é que aquilo faz, como é que vai ser a sua vida futura. Tem que haver um trabalho mental, psicológico. Eu tenho as maiores dúvidas que existem na maior parte dos casos. Não é? Porque só assim se prepara e se faz, neste caso, a percepção daquilo que lhe está a acontecer. E depois há as famílias que nem sempre aceitam a reabilitação, não é? Nos casos mais graves. Não vamos esquecer uma situação. Tenho 2 minutos para contar, porque é uma situação muito forte. Eu, quando cheguei ao Bombarda, ainda não estava na medicina forense, fui para lá como especialista, chefiei uma equipe. E havia um doente, havia vários, havia crónicos ainda no hospital, agora já não há crónicos no hospital, estão noutros sítios, mas havia crónicos no hospital, havia 40 ou 50 crónicos. E havia um que não tinha nenhuma razão para estar lá, era um doente do Algarve. E o que acontecia? Sempre que se tentava dar alta ao doente e levá-lo à família, passado 2 dias o doente estava lá outra vez, e entrava pela urgência, e voltava a ficar. Contaram uma história. E eu disse, vamos fazer uma operação de comandos. Falei com a minha interna na altura e disse, olha, você importa-se, vamos fazer aqui uma operação, eu falo com o diretor do hospital, ele guarda sigilo, ninguém vai saber, o motorista da carrinha não vai saber para onde é que vai, e daqui a 2 ou 3 dias metemos o doente na carrinha, vamos levá-lo lá abaixo, era Olhão, ou não sei o quê, e vamos entregá-lo à família. E vamos dizer que ele não volta a entrar. Havia conivência com os enfermeiros do hospital. Para ele entrar. Ele não volta a entrar porque não há nenhuma razão. O homem está bem, está estabilizado, não tem problema nenhum. E assim foi. Lá foram para o Olhão e tal. Chegaram à porta, bateram à porta. Veio alguém da família, suponho que a mulher, viu o homem e disse, a gente não quer cá isto em casa. A gente não quer cá isto em casa. É uma coisa que me tocou, que eu nunca me esqueci. E o homem voltou para o hospital, porque não foi aceito em casa. Portanto, eu admito, este doente era um doente, não era um preso, não é? Mas admito que se passa isso muitas vezes, aquilo que se chama o alarme social. Eu tive vários problemas disso na forense depois, que era, eu queria permitir que alguns doentes, já compensados e medicados, fossem a casa à experiência fins de semana. E não os queriam de volta. O alarme social não permitia. Na altura, eu tinha 2 doentes a estudar na Faculdade de Direito que se formaram. Eu tinha que falar com o diretor da Faculdade de Direito. A morada não podia aparecer da Bombarda. A ficha. Eu sou colega, na altura, não lembro quem era diretor, aceitou isso. A gente arranjou uma morada para o homem, um rapaz, 2 rapazes, fizeram o curso de Direito.
de internados Claro. no hospital. Com o distrito inteiro. Eu queria só fazer duas perguntas Na muito última, rápidas, já. mesmo para acabar. Uma é, eu queria saber o que é que pensa sobre a questão da liberdade de género. A segunda, só porque estamos mesmo no fim, era se lhe disséssemos têm os tribunais de família para fazer o que entender, para melhorar e para as famílias se sentirem lá melhor, o que é que faria? Vou responder à segunda primeiro, que Pode é mais ser. fácil para mim, porque a primeira, eu, como já sou velho, não tive muita experiência não tive experiência nenhuma tive muita experiência de homossexualidade, mas não das questões de género. A segunda era formação de todos os agentes envolvidos. Eu não sei se neste momento, já há bocado falámos disso, ainda há muita formação nessa área no SES, mas não chega no SES, que o SES é o princípio da vida dos magistrados, mas depois tem que haver formação. Não é? Tem que haver formação. Para se chegar a que patamar? Para chegar a um patamar de terem, quer dizer, não tem que ser psicólogos nem psiquiatras, mas de saberem o mínimo de estabelecer relação com questões de divórcio, que são questões muito, muito complicadas, é evidente. Ou então de terem assessores, coisa que os tribunais não sei se têm Está a tentar criar-se... que sejam, não sei se chama peritos, ou que tenham formação nessa área e que possam aconselhar os magistrados do Ministério Público e os juízes. Os dois. Médicos, psicólogos ou psiquiatras. Ou psiquiatras. Não tem que ser psiquiatras, porque é mais complicado ser psiquiatras. Podem ser psicólogos com formação em família e, portanto, podem ser psicólogos, não tem que ser psiquiatra. Psiquiatra cada vez mais, no meu tempo, ser psiquiatra era falar com as pessoas. Hoje em dia, os meus colegas mais novos medicam e não falam. Então, os psicólogos mandam para o psicólogo. Não faz sentido nenhum isso, mas também, pronto, é o que é. Mas não têm que ser psiquiatras, de facto, porque ali ninguém está doente psiquiatricamente. Claro. Tem que ser alguém com experiência. A questões de género. Ainda ontem à noite falava com a minha mulher sobre isso. E a questão da lei que vai alterar do 16 para os 18 e tal. Eu não tenho base nenhuma científica para dizer isto. Eu conheço algumas situações, não clinicamente. Mas faz-me um bocado de confusão que aos 16 anos eu não conheço bem depois o percurso físico da questão. Há coisas no percurso físico que são irreversíveis, como sabe, não é? Questões hormonais, etc., para não falar de coisas mais complicadas. Eu sei que entre a decisão aos 16 anos e o percurso demora alguns anos, aquilo não é imediato, e há equipes, colegas meus, e urologistas, etc., que trabalham nisso. Mas faz-me um bocado de confusão, ainda que perceba o sofrimento, não lhe sei responder a isso, que aos 16 possa tomar uma decisão nesse sentido. E aos 18, por exemplo? Porque mesmo os dos 18 também se fala... Aos 18 é uma decisão, aos 18 nós somos maiores e, portanto, é uma decisão que só diz respeito ao próprio. Não é? E a validação médica que se quer pedir? Tem que haver. Obviamente tem que haver. Agora, não estou muito à vontade para responder a isso. Não tenho experiência suficiente, percebe? Não tenho experiência, de facto. Agora, sei que o sofrimento é terrível e começa bem antes dos 16, não é? Muitas vezes. Começa bem antes dos 16. Isto tem que estar tudo muito bem legislado, porque senão há um circuito clandestino terrível depois. Não é? Exatamente. Esse é o grande problema. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo e pode atentar à vida, não é? Claro. Muito obrigada. Estivemos à conversa com o psiquiatra José Gameiro. O Direito à Justiça regressa na próxima semana com um novo episódio. Este é um podcast da Renascença em parceria com a Ordem dos Advogados. Conta, por isso, com a presença do bastonário João Massano, também comigo, Liliana Monteiro, e assistência técnica de Rui Glória. Muito obrigado. Foi um prazer estar cá. Muito obrigado. Obrigada a nós.